Fala rapaziada, começando mais um episódio de Hoje a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Palmeiras contra o Corinthians por 1-1, num clássico que realmente era bastante importante para as duas equipes aí. É o primeiro Palmeiras e Corinthians do ano, então realmente era um jogo extremamente importante. E o Abel começou muito bem, começou surpreendendo com uma formação de 3 zagueiros, né? E ao fazer isso ele dava uma liberada maior tanto nos laterais quanto nos volantes. Então foi algo que surpreendeu bastante o Corinthians, tanto que o Corinthians teve muita dificuldade em encaixar essa marcação. Estava com dificuldade de encontrar os jogadores do Palmeiras, especialmente na primeira metade do primeiro tempo. E foi justamente nesse momento que sai o primeiro gol do Palmeiras, com o Maurício. Realmente o Maurício vem se mostrando um jogador extremamente importante. Muito embora ele não seja um jogador brilhante no que se diz respeito à técnica, ele taticamente é um jogador extremamente importante para o Palmeiras. Ele cumpre uma função tática importantíssima, ele ajuda bastante no balanço do meio-campo e é um jogador que vem justificando o investimento, especialmente nesse início de 2025, né? É um jogador que teve um pouco de dificuldade de adaptação no Palmeiras em 2024, porém nesse início de 2025 ele vem se mostrando bastante importante, já marcou 4 gols nesse início de ano, né? Então realmente é um jogador bastante importante. A partir daí nós tivemos um Palmeiras que ao sair na frente exerce uma boa dominância sobre o Corinthians não consegue ter muitos meios de atacar, então o Palmeiras vai dominando, né? Vai mantendo o jogo bastante controlado, com uma boa atuação. Eu quero destacar do Piquerez, né? O Piquerez que vem se recuperando de lesão. É um jogador que ficou boa parte da temporada passada. Infelizmente ele ficou machucado, né? Então é um jogador que vem retomando aos poucos o ritmo de jogo, vem voltando para o Palmeiras e hoje eu quero destacar porque realmente fez uma grande partida. O Palmeiras que conseguiu essa dominância durante praticamente todo o primeiro tempo, foi pouco incomodado, né? A não ser numa jogada com o Yuri Alberto, né? Que o Yuri Alberto ele fica na cara do gol e coloca muita dificuldade para o Everton, né? O Everton tem que fazer uma grande defesa, porém, num jogo que vinha sendo bastante controlado pelo Palmeiras, um jogo que o Palmeiras vinha jogando bem e taticamente estava muito bem construída essa questão do Palmeiras. O Palmeiras surpreendendo bem o Corinthians e deixando o Corinthians bastante perdido nesse quesito de marcação. Porém, houve uma falha do Richard Rios. O Richard Rios, que é um jogador que vem sendo bastante importante para o Palmeiras. Tecnicamente ele é indiscutível, né? Extremamente habilidoso. Talvez um dos mais habilidosos que nós temos no elenco. Então, realmente ele vem sendo uma peça fundamental no Palmeiras, vem se destacando positivamente, só que hoje infelizmente falhou. E uma falha, como se diz no clássico, né? Vale aquele velho clichê do futebol, né? Que a bola pune, como diria o Muricy Ramalho, né? E outro clichê que também vale é que quem não faz leva, né? O Palmeiras teve a oportunidade de fazer, estava jogando melhor, estava dominando, tinha encaixado muito bem o esquema tático sobre o Corinthians, porém, nas oportunidades que teve, não conseguiu fazer o segundo gol. E quando você não consegue fazer o segundo gol, qualquer mínimo erro que você tem num clássico, esse erro ele é castigado. E foi o que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras toma o primeiro gol, né, o gol de empate, por 1-1. E o jogo vai para o segundo tempo com esse placar, né, o placar de 1-1. Aí nós iniciamos o segundo tempo, né? O Palmeiras, como era de se esperar, o Palmeiras teria que vir para cima e isso já ficou cada vez mais acentuado porque o Yuri Alberto, que fez o primeiro gol do Corinthians, e ao fazer o primeiro gol do Corinthians, ele num ato de provocação, ele vai lá e chuta a bandeira do Palmeiras que estava na bandeira de escanteio, né? Aí nisso ele toma o seu amarelo. A partir daí, ele toma o seu segundo amarelo no lance realmente que eu achei totalmente desnecessário e ridículo, porque ele vai tentar cavar uma falta no meio campo, numa zona onde não sairia nada, né? Não seria um pênalti, não seria uma falta perigosa, então realmente totalmente sem necessidade de você estar cavando uma falta nesse local do campo, mas ele foi lá, cavou a falta, o árbitro percebeu que ele teve o intuito de propositalmente
cavar essa falta, né? E nisso deu o segundo amarelo para ele. Aí o Corinthians fica com um a menos. O Palmeiras, que já vinha justamente por estar jogando em casa nessa proposta de estar pressionando um pouco mais, aí realmente se intensifica, né? O Palmeiras cada vez mais vai para cima, vai com tudo para cima, e o Corinthians não tem mais nada a fazer a não ser se defender. A partir desse momento o jogo já vira um ataque contra a defesa, né? Com o Palmeiras tomando absolutamente todas as iniciativas, enquanto o Corinthians só pôde se defender, né? A partir daí nós tivemos o nosso craque, né? O nosso jogador que é extremamente diferenciado, que é o Estevão. Ele numa jogada capital, ele vai parte para cima de 3 e nisso ele sofre o pênalti. Um pênalti onde eu acho que o Estevão foi bastante inteligente, porque ele deixa o corpo para que o defensor do Corinthians possa atingi-lo, e é o que acontece, né? Ele foi muito esperto. Ele conhece muito de futebol, né? Ele tem as mínimas questões do futebol, então ele soube esperar o contato e sofreu o pênalti. Pênalti esse, como o Rafael Veiga, àquela altura do jogo, já tinha sido substituído, coube ao próprio Estevão bater. E aí, na minha visão, entrou o que foi o lance mais dramático do jogo. Porque o Estevão vai lá, bate, ele bate no canto e o goleiro do Corinthians, o goleiro Hugo, vai lá e defende. Realmente o Corinthians ele tem muita sorte com essa questão de goleiro. Isso eu quero dizer historicamente, né? Nós podemos lembrar aqui do goleiro Ronaldo Giovanelli, nós podemos lembrar do goleiro Cássio, né? Que foi um goleiro extremamente longevo no Corinthians. Ficou defendendo aí a defesa do Corinthians por muitas temporadas, né? E agora o goleiro Hugo, que também está prometendo aí fazer história pelo Corinthians. Ele que é um goleiro extremamente competente, ele é um goleiro muito bom. Além dele ser um goleiro alto, ele tem uma combinação que é muito interessante, porque ele é um goleiro alto, porém ele não perde nada em agilidade e na questão de reflexo, né? Ele realmente é um goleiro muito diferenciado, extremamente bom em cobrança de pênaltis. É um defensor nato de pênalti, né? Ele até me lembra um pouco o Dida, né? Que também passou pelo Corinthians e que também faz parte dessa história de grandes goleiros do Corinthians. Ele me lembra o Dida, né? Que tinha essa questão de esperar o batedor e ter muita agilidade, muita explosão na hora de defender o pênalti. Então, realmente, é um jogador muito competente, muito bom. E é um goleiro que o Corinthians realmente foi um grande achado, né? Porque ele jogou anteriormente no Flamengo. No Flamengo ele não consegue se firmar, porém o Corinthians vai buscá-lo e aí ele se consagra, né? Já consegue, teve jogo de mata-mata que ele defendeu 3 pênaltis. Então realmente é um jogador extremamente bom, extremamente competente e que o Corinthians realmente achou um grande goleiro. Aí por parte do Palmeiras resta a tristeza, né? A tristeza que fica totalmente emblemática no rosto do menino Estevão, né? Que após o término da partida com o empate por 1-1 e ele ter perdido o pênalti nos acréscimos, ele começou a chorar copiosamente no gramado, né? É um jogador que ficou sentindo bastante, até porque é um jogador extremamente jovem, talvez esse até o momento tenha sido o pênalti mais importante da sua carreira e ele infelizmente desperdiçou, né? Porém, de qualquer forma, é um grande jogador, tem um futuro muito brilhante pela frente, eu creio. Então ele vai ter que superar isso, né? Porque o futebol ele é feito justamente de altos e baixos, né? Em certos momentos você não consegue executar aquilo que você treinou, mas faz parte. Assim como na vida, há momentos difíceis que você tem que tirar lições e se superar. E é isso que o Estevão vai ter que fazer. Ele é muito jovem, né? E está também muito bem assessorado, né? O Palmeiras é um time que tem todas as condições de acolher, tem todas as condições de trazê-lo de volta, né? A sua concentração. Então, realmente, eu creio que isso não vai ser um grande problema para o Estevão, né? Ele vai superar isso e numa eventual fase eliminatória contra o Corinthians, creio que se houver a necessidade dele cobrar um outro pênalti novamente, tenho certeza que ele o fará e com grandes possibilidades de marcar. Acaba sendo um empate um pouco dolorido pelo que aconteceu, né? Pela forma que foi, por o Palmeiras estar jogando com um a mais, pelo Palmeiras ter jogado melhor do que o Corinthians durante os 90 minutos, e por esse último lance que realmente foi um banho de água fria no torcedor palmeirense aí, que
esperava uma final extremamente positiva de jogo, né? Com o Palmeiras cobrando pênalti, marcando e acabando o jogo. Porém, o futebol é assim, o futebol não é justiça e o futebol, muitas das vezes, nem sempre quem jogou melhor os 90 minutos vence. E foi o que aconteceu hoje. Então serve de lição para o Palmeiras, porque hoje os nossos dois melhores jogadores no quesito técnico falharam e o Palmeiras acabou perdendo, né? Que foi o Richard Rios e o Estevão, e acabou perdendo a oportunidade de vencer, mas são coisas que acontecem no futebol. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.